José Castelo Branco. Ele já foi o rosto mais extravagante da televisão portuguesa. Amado por uns, ridicularizado por outros, mas jamais ignorado. Hoje, José Castelo Branco enfrenta a maior queda da sua vida. Acusado de violência doméstica, detido pela polícia e afastado do brilho que tanto o definiu. Durante décadas, Castelo Branco foi sinônimo de excentricidade. Joias, peles, saltos altos, declarações bombásticas. Reinava em reality shows, passava de programa em programa, gerava manchetes com um simples levantar de sobrancelha. Mas tudo isso ruiu num instante. E o que parecia intocável revelou-se profundamente frágil. Neste vídeo, vamos revisitar a trajetória vertiginosa deste ícone da cultura pop portuguesa, da fama construída sob holofotes e controvérsias até ao escândalo que o lançou na escuridão. Porque por trás do brilho, das poses e das gargalhadas, escondia-se uma vida cheia de segredos, abusos e, talvez, mentiras bem ensaiadas. Ele sempre viveu para o espetáculo, mas agora o espetáculo virou julgamento, literalmente. José Castelo Branco nasceu em Moçambique, ainda sob domínio português, e mudou-se para Portugal nos anos 70. Desde jovem, destacava-se pela personalidade exuberante, pelo gosto pelo luxo e pela recusa em se conformar com normas sociais. Começou por se envolver no mundo das artes e da moda, mas foi na televisão que encontrou o palco ideal para o seu teatro diário. Nos anos 2000, tornou-se figura recorrente em reality shows, talk shows e tabloides. Ao lado de Betty Grafstein, socialite norte-americana com quem se casou, passou a encarnar uma personagem extravagante, mistura de dandy, diva e provocador. Entre polêmicas e soundbites memoráveis, Castelo Branco tornou-se meme antes mesmo dos memes existirem. Mas, por trás da maquiagem, das roupas de alta costura e do sotaque forçado, escondia-se um personagem mais complexo e, como os últimos acontecimentos mostram, mais sombrio. Em 2024, as denúncias por maus tratos e o subsequente processo judicial vieram derrubar a fachada brilhante. É neste ponto que começa o verdadeiro drama. A queda de um homem que fez da fama um escudo, mas que agora se vê nu diante da justiça e do julgamento popular. José Castelo Branco nunca foi ator, cantor ou apresentador tradicional, mas, ainda assim, construiu uma carreira mediática com poucos em Portugal. Tornou-se famoso por ser ele mesmo. Ou melhor, por ser a personagem que inventou. Uma figura andrógina, aristocrática, provocadora, quase performática. A sua grande ascensão deu-se no início dos anos 2000 com a participação no reality show Quinta das Celebridades. Ali, tornou-se ícone instantâneo, irreverente, imprevisível, sempre pronto para o escândalo. A televisão não o largou mais. Passou por programas como o Circo das Celebridades, Perdidos na Tribo e A Tua Cara Não Me É Estranha, sempre como o diferente, o que dividia opiniões. José soube capitalizar como poucos o seu estatuto de figura excêntrica. Criou bordões, vendeu livros, foi capa de revistas, acumulou milhões de visualizações no YouTube com entrevistas bizarras e momentos de puro entretenimento. Sua imagem era tão forte que até campanhas publicitárias o procuravam por puro impacto. Mas tudo isso tinha um limite. E esse limite começou a ruir quando o público se cansou do espetáculo, ou quando o espetáculo passou a tocar em zonas demasiado reais, demasiado humanas, onde o riso deu lugar ao desconforto. Durante anos, José Castelo Branco viveu como uma figura de extremos, amado e odiado, aplaudido e parodiado. Mas em 2024,
O que era apenas uma caricatura mediática transformou-se num enredo de polícia, dor e acusações graves. A máscara caiu e o que se viu por baixo não era glamouroso. Tudo começou com um sussurro, uma denúncia discreta. A Betty Grafstein, sua esposa há mais de 2 décadas, norte-americana, milionária, de saúde frágil e presença discreta, teria sido vítima de maus tratos prolongados. Internada nos Estados Unidos, onde residia com o marido, confidenciou a enfermeiros e familiares que sofria abusos físicos, verbais e psicológicos. E o que era privado tornou-se público. As autoridades americanas notificaram a justiça portuguesa, que rapidamente abriu um inquérito. Em maio de 2024, José Castelo Branco foi detido em Portugal, acusado de violência doméstica, sequestro e ainda outras condutas humilhantes contra uma mulher vulnerável. A prisão preventiva gerou comoção nacional. A imprensa sedenta mergulhou de cabeça. Imagens antigas começaram a circular. Vídeos em que Castelo Branco gritava com a esposa. Entrevistas em que a voz de Betty tremia. Relatos que antes pareciam apenas excentricidades, agora soavam como sinais ignorados. De repente, tudo o que antes era visto como peculiar passou a ser interpretado como abuso. As redes sociais dividiram-se. Parte do público que o acompanhava há décadas recusava-se a acreditar. A Betty sempre esteve ao lado dele, diziam, mas outros apontavam o óbvio. Ela parecia cada vez mais frágil, mais calada, mais ausente. Será que estávamos a assistir a um cativeiro emocional disfarçado de romance excêntrico? A defesa de José tentou descredibilizar as acusações, alegando que Betty sofria de confusão mental e que as declarações eram manipuladas por terceiros com interesses na herança da norte-americana. Mas o Ministério Público apresentou vídeos, áudios e testemunhos perturbadores. A imagem do rei da excentricidade transformava-se, perante os olhos do país, num potencial agressor. A televisão cortou relações. Programas de entretenimento que antes o celebravam apagaram os seus vídeos. Influenciadores que o imitavam deixaram de o mencionar. A queda foi tão rápida quanto a ascensão, e talvez mais cruel, porque agora não havia mais palmas, apenas silêncio e julgamentos. José, confinado, mostrou nas primeiras audiências um semblante abalado. Falava pouco. Pela primeira vez parecia frágil. Nos corredores do tribunal já não havia câmaras a filmá-lo por prazer. Agora eram câmaras da realidade. Internamente, relatos dizem que ele entrou em colapso emocional. Chora compulsivamente, não come bem, sente-se traído por quem antes o venerava. Mas há quem diga que tudo não passa de performance, que até a dor foi incorporada à personagem. Enquanto isso, Betty permanece nos Estados Unidos sob proteção médica e jurídica. Já não fala com a imprensa. Pela primeira vez em anos, está só. E talvez finalmente em paz. O caso segue em investigação, mas a reputação de Castelo Branco já está irremediavelmente marcada. Até que ponto ele será culpado, a justiça dirá. Mas o julgamento público, esse, já aconteceu. E foi implacável. Este não é apenas o escândalo de uma celebridade. É o colapso de uma imagem construída durante décadas e que talvez tenha escondido o tempo todo um segredo perturbador. Porque por trás do brilho havia medo e por trás do espetáculo havia silêncio. Em julho de 2025, José Castelo Branco permanece em prisão domiciliária, enquanto o processo judicial por violência doméstica segue em curso nos tribunais portugueses. A decisão judicial ainda não foi anunciada, mas os indícios recolhidos durante meses de investigação deixaram marcas profundas na reputação pública, nas relações pessoais e na saúde emocional do próprio socialite. Longe dos holofotes, dos salões e das câmaras que outrora o reverenciavam, Castelo Branco vive agora confinado a uma casa silenciosa e sem plateia. Amigos próximos revelam que ele alterna entre momentos de introspecção profunda
e acessos de revolta contra o sistema judicial e os inimigos que querem destruí-lo. A comunicação nas redes sociais foi quase interrompida. Os antigos vídeos excêntricos foram substituídos por longos silêncios. As marcas deixaram de o patrocinar. A televisão fechou as portas. A mesma indústria que o alimentou durante anos agora finge que ele nunca existiu. Não há sinais de reconciliação com Betty Grafstein. Ao que tudo indica, o distanciamento é definitivo. A socialite continua em Nova York, protegida por familiares, em silêncio absoluto, o que, paradoxalmente, grita mais alto do que qualquer entrevista. Castelo Branco, uma figura que viveu da exposição, enfrenta agora o pior pesadelo de quem depende da imagem: o esquecimento. José Castelo Branco deixou uma marca indelével na televisão portuguesa. Ícone da excentricidade, quebrou padrões de género, comportamento e linguagem muito antes de o politicamente incorreto virar moda. Inspirou imitadores, memes, personagens fictícias e uma nova forma de se fazer entretenimento na TV, marcada pela teatralidade extrema. No entanto, o seu legado vive agora um paradoxo. Aquilo que o tornou inesquecível também o condenou. A personagem engoliu o homem. Para as gerações futuras, ele será lembrado como alguém que ousou ser diferente, mas que talvez tenha confundido o espetáculo com impunidade. A sua queda lança um alerta à cultura da fama rápida e à glorificação do bizarro. E embora o nome Castelo Branco ainda provoque reações, o brilho que um dia fascinou Portugal hoje causa desconforto. José Castelo Branco foi durante anos sinónimo de ousadia, brilho e provocação. Reinventou-se como personagem num país conservador, enfrentou o riso com pose e alimentou a sua fama com cada escândalo calculado. Mas no fim, o que era máscara confundiu-se com verdade e o espetáculo desabou. A sua trajetória é um espelho distorcido da cultura pop, onde a imagem vale mais do que o conteúdo e onde a linha entre o excêntrico e o inaceitável se desfaz, perigosamente. Castelo Branco viveu para ser falado, mas acabou sendo silenciado. Não pela censura, mas pela realidade que finalmente bateu à porta. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você? Acredita que ele foi apenas um artista incompreendido ou alguém que se escondeu atrás da fama para manipular e ferir? Se quer continuar a descobrir o lado obscuro da fama, siga conosco, porque neste canal mostramos aquilo que os outros preferem esquecer.